Olá, queridos e amados alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. É com muito prazer que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz pelo que Deus tem feito, tem realizado em nossos dias, através desses conteúdos, dessas videoaulas que nós estamos postando e sendo de maneira carinhosa recebida pelos alunos, e eu tenho visto e ouvido testemunhos assim maravilhosos do que Deus está fazendo através dessas videoaulas. A minha gratidão a todos vocês que têm manifestado uma palavra carinhosa ao meu respeito. Deus continue te abençoando. Eu sou Jairo Sacerdote e estarei estudando mais uma lição com você nesse terceiro trimestre. A lição que nós iremos estudar nessa aula é a lição de número 7. Estamos traçando aqui, estamos falando sobre os ataques contra a igreja, e estudamos aqui já diversos ataques contra a igreja. E agora, na lição número 7, iremos estudar sobre a sutileza da relativização da Bíblia. Então, essa lição é uma lição muito atual, que eu tenho certeza que será produtiva e será edificante para a sua vida. Bem, estudar sobre esse tema, sobre a sutileza da relativização da Bíblia, precisamos entender aqui duas coisas que eu acho importante nesse primeiro contato entre professor e aluno. Primeiro contato, querido professor, querido aluno da escola bíblica, precisa ser bem claro que a igreja sempre viveu sobre ataques. Segundo, a gente precisa deixar claro isso na mente dos nossos alunos, que o mundo já é do maligno, tá? Então, dentro dessa proposta, sempre vamos estar sofrendo esses ataques. O terceiro ponto que precisamos deixar também claro aqui, que o espírito do anticristo já está no mundo, como está em João lá, a epístola de João escrevendo. Então, isso sendo claro para os seus alunos, nós aqui temos a igreja sempre vivendo em combate, enquanto está aqui na terra, pois o mundo já é do maligno. E o terceiro ponto que a gente precisa aqui deixar claro é sobre o espírito do anticristo, ou seja, tudo aquilo que é contrário a Cristo, ele vai se manifestar. Então, precisamos estarmos atentos, preparados, para estar sempre lutando contra essas artilosas, essas sutilezas do nosso inimigo, tá bom? A verdade prática dessa lição está escrito: a Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la, tá certo? Esse aí é a nossa verdade prática que iremos estar olhando para que essa lição a gente tenha respaldo para abordá-la e aqui levantar um argumento para contra essas propostas, e até a sua aula ser uma aula fundamentada pela palavra. O texto bíblico em classe está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Bom, são 4 versículos que nós iremos observar. Dentro desses 4 versículos, eu vou observar somente 2 versículos, pois aqui é uma síntese da nossa lição. Eu deixo trilhas, eu deixo fagulhas no caminho, para que você também tenha o desejo de mergulhar,
interagir mais com esse assunto e ao ponto de você também desfrutar de um conhecimento mais profundo do assunto. Então, como sendo uma síntese, eu procuro, no desenvolver da lição, tá, nos desdobramentos que nós temos, eu procuro sempre deixar alguma trilha, alguma fagulha, algum elementozinho para que você possa ali dizer, olha, isso aqui é interessante, e aí você também robustecer o seu arsenal para a sua classe, tá bom? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Versículo 15. E que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bem, desses 4 versículos, separo 2 para que você possa aqui observar. O versículo 14 diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Essa expressão, sabendo de quem aqui é uma expressão que está no plural, mas todavia, no nosso português não existe a expressão quens, tá? No plural. Então, mas observa que é uma expressão aqui que está no plural, de quem o tens aprendido. Aqui o apóstolo Paulo parte de uma humildade para dizer que não foi só ele que o ensinou a Timóteo, mas também outros o formaram para que ele fosse hoje, ou seja, para que naquele tempo ele fosse o pastor que ele foi, né? Pastor inteirado, que sabia as sagradas letras. E o versículo 15 diz que desde a sua meninice, essa expressão meninice é uma expressão muito profunda e eu aconselho você mergulhar nessa expressão meninice para você perceber aí o que é que Paulo está dizendo. Versículo 16, e aqui eu acho interessante você ter uma caneta aí em suas mãos para anotar esse versículo aqui 16, pois diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Observe que em algumas traduções a expressão é, que está aqui indicando, ela vem depois da expressão expirada. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Isso aqui dá, essa expressão é, depois da expressão inspirada, dá a margem de erros para falsas interpretações. Então, qual é o correto? O correto é, nas Bíblias mais fiel, as mais antigas, que está escrito assim: toda a escritura é divinamente inspirada. Observe aonde está o é. Se o é tiver depois da expressão inspirada, a sua escritura, a sua passagem bíblica ali pode ser tendenciosa a alguém ali permitir-se fazer eu chamo de uma interpretação até errônea, mas uma crítica textual, onde vai dizer, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa, então tem parte que não é inspirada, então pode surgir esse questionamento. E é isso aqui que abre lacunas para as falsas interpretações. Então, a expressão correta é: toda escritura é divinamente inspirada. Quando está depois da expressão escritura, a lente fecha e não dá espaço para que ninguém faça uma interpretação errônea. Ou seja, toda escritura é, ponto final. Toda escritura é. E o está indicando divinamente inspirada. Tá? Então, essas 2 observações para que você tenha subsídio aí na sua aula, tá bom? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bem, a gente vai observar também o nosso plano de aula aqui, que nós temos da nossa lição,
o nosso plano de aula ele vai passar por 4 objetivos para que o aluno da escola, o professor que está agora aqui atento, ele possa ter subsídio para desenvolver a lição bíblica. Então, nós teremos 4 objetivos. Destaco eles aqui agora. Primeiro, o objetivo é destacar os aspectos desconstrucionista e relativista a respeito da Bíblia. Segundo ponto, ou segundo objetivo, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinária ou opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia. Terceiro objetivo dessa lição é pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. E o quarto ponto, que é o nosso ponto fundamental para que o seu aluno saia da classe dizendo: eu aprendi, estou alicerçado e ninguém vai tirar essa convicção de minha vida, é a proposta, afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Pronto. Tendo dito essas coisas, é preciso aqui, os irmãos, olhar que em algumas lições passadas nós estudamos sobre a Bíblia, tá bom? E nessa lição estaremos abordando aqui, mais uma vez, um ataque, uma sutileza do inimigo contra a palavra de Deus. Caros alunos, caros professores da Escola Bíblica Dominical, você precisa deixar isso muito claro lá para os seus alunos, que é na Escola Dominical que nós criamos homens e mulheres, teólogos poderosos para discutir assuntos da nossa sociedade inerente à Bíblia. Tá? Eu tenho uma Bíblia aqui apologética e tenho outras Bíblias, e eu destaco aqui 2 livros que eu queria compartilhar com vocês nesta lição. Mais Palavra, Menos Emocionalismo, do pastor Ziel Gomes, tá? Ali pela CPAD. E esse livro aqui, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, é um livro também que é interessante e você pode adquiri-los porque estamos em uma batalha, tá bom? São 2 livros que eu aqui dedico, aí vocês podem ter. Esse livro do pastor Ziel Gomes mesmo é um livro muito bom, abençoador, e eu tenho certeza que você vai ter a mente mais focada para a palavra do que outros segmentos. Bem, a nossa lição, eu tomei um caminho introdutório aqui nessa lição para a gente caminhar e fazer aqui os desdobramentos dessa lição. O caminho introdutório que eu tomei é esse, para a gente observar aqui a sutileza da relativização da Bíblia. Primeiro, a gente tem que percebermos aqui a respeito da relativização, essa proposta aí. Bem, basicamente, esse conteúdo mostra o processo de desconstrução. É nada mais do que desconstruir. E que, por certo, certos mestres, né, a gente tem observado aí no decorrer que certos mestres eles têm colaborado para a relativização da Bíblia. Tá? E estão fazendo que a Bíblia seja relativizada por certos mestres. Eu deixo isso, certos mestres, entre aspas. Tá bom? Não é novidade para ninguém. Que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucos as tentativas de fazer com que a palavra de Deus, a Bíblia, seja desacreditada. E até mesmo aboli-la da sociedade. Então foram diversos meios, caminhos que fizeram para que a Bíblia fosse desacreditada durante aqui na sociedade. Então é muito interessante isso, tá bom? Mas louvamos a Deus porque tentaram, mas a Bíblia permanece sendo a palavra de Deus e sendo o livro mais vendido em todo o mundo. Tá
bom? Então, glória a Deus, porque sempre a Bíblia está triunfando sobre esse aspecto. Bem, queridos, nós iremos observar aqui, já olhamos os nossos objetivos, e então partiremos para o desfecho desta lição, tendo em vista o ponto argumentativo, que é a palavra de Deus em Timóteo que nós lemos. Então nós iremos observar agora aí os pontos que nós iremos aqui abordar. Primeiro ponto da nossa lição é a Bíblia e o Espírito desta era. A Bíblia e o Espírito desta era. Eu destaco esse primeiro ponto aqui em letra A e letra B. Letra A desconstrução. Letra B, falaremos aqui sobre o relativismo. Tá? O que é que isso tem em comum? Então, que espírito é esse desta era? Qual é essa ideia desta era? A ideia desta era aqui, ele traz consigo alguns conceitos e nomes, como, por exemplo, a era do vazio, a era pós-verdade, o fim da certeza, a desconstrução. Mas, na verdade, esses títulos que eu citei é nada mais para dizer sobre a desconstrução. O espírito desta era tem a proposta de desconstruir. Desconstruir o quê? E sobre o quê? Bem, na verdade, essa proposta de desconstrução é mais um nome assim para a modelagem, mas a ideia é pós-moderno, chamada da era pós-moderna. Bem, essa era pós-moderna é a era que, em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe. Se contrapõe a quem? Ao cristianismo, procurando desconstruir, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos e morais. Então, essa nova era que vem surgindo com força, essa proposta do pós-moderno, é a ideia de desconstruir os valores cristãos que estão inseridos na sociedade. Valores cristãos. Então, a proposta deles são desconstruir os valores éticos e morais, tá? Para que uma sociedade fique desvalorizada, ética e moralmente. E a gente percebe aí na proposta A de desconstrução, entende-se que a desconstrução é nada mais que uma proposta ou ideia da pós-modernidade. Então, a pós-modernidade tem essa ideia de desconstruir. Então, ele quer desconstruir. Segundo ponto, a ideia aqui também é de levar aquilo que era certo, dizer que é errado, e o que é errado ser certo. O que é luz ser treva, e o que é treva ser luz. Essa inversão de valores da pós-modernidade. Está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20. Vocês vão perceber isso aí. Bem, e a letra B, o relativismo. O que quer dizer isso? Que era essa do relativismo? Bem, o relativismo, dentro desse ponto de vista, é uma proposta também perigosíssima, diabólica e com certeza é contra os princípios e contra a palavra de Deus. O relativismo qual é a ideia? É apresentar que a Bíblia representa mais um ponto de vista, entre outros vários. Ou seja, no relativismo, eles acreditam que a Bíblia não tem a verdade absoluta. Existe outro ponto de vista também que pode ser aplicado. É essa ideia do relativismo, tá certo? Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem o julga ou analisa. Então, nessa proposta, por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Tá? Mas Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo, hoje, sempre e eternamente. A Bíblia ela é fiel e poderosa e você pode comprovar isso, tá bom? Vejamos, eles querem dizer que a palavra não é a única verdade absoluta. Então, é essa a proposta do
relativismo. É mostrar que a palavra não é a única verdade absoluta, que existem outros pontos de vista que pode ser discutido e aplicado. Então, muito cuidado nisso, pois o relativismo está aí atuante em nosso século, nesses dias que estamos aqui na Terra. Então, preste bastante atenção nesse ponto. Partiremos aqui para o segundo ponto da nossa lição, que é a ideia aqui de a Bíblia e o politicamente correto. Esse ponto eu acho interessante, pois esse ponto aqui a gente vai perceber dois pontos, ponto A e ponto B. Vamos lá. A bíblica e o politicamente correto. Nesse segundo tópico da nossa lição, iremos observar na letra a criação de uma narrativa. A criação de uma narrativa. Na letra B, a criminalização da opinião. Então, eu crio uma narrativa e quem for contrário à minha narrativa, eu criminalizo a sua opinião. Então, é isso aqui que é o politicamente correto. Bem, dentro desse modelo, criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Então, eles criam esse modelo para dizer o que é certo e o que é errado. Dentro dessa proposta aí, na letra a criação de uma narrativa, a gente vai observar aqui, né? A gente vai observar na criação da narrativa qual é a proposta desse modelo. É remover os marcos antigos para que as pessoas possam viver sem esse modelo, ou seja, aqueles modelos, o modelo que a Bíblia define, a palavra de Deus define para a sociedade viver bem, eles estão removendo-se, não, vamos criar um novo modelo, uma nova ética, um novo olhar, e vamos tirar esse olhar aí arcaico, esse olhar ultrapassado, e vamos criar uma nova narrativa para essa sociedade. Então é isso que a proposta aqui do politicamente correto. Tá bem? Vejamos. Essa ideia de politicamente correto, qual é a ideia deles? Deixa eu tentar aqui te explicar. Quando eles dizem que vai trazer aquilo que é certo e errado, por esse novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura bíblica em espaços públicos. Ou seja, o politicamente correto ele abre exceção também para o aborto. Ou seja, eles vão impor a ideia do aborto e a ideia da leitura bíblica ou explanação bíblica em praças públicas, em espaço público. Por que essa ideia? A ideia mais ou menos é assim. Tem alguém pregando na praça pública e outras pessoas não gostam da Bíblia. E aquilo que eles não gostam, poxa, ele tem que pregar para alguém que goste. Não é certo ele pregar aqui para mim, eu não gosto de ouvir isso. Então, vai pregar no seu templo, na sua igreja, não prega aqui não. Então, isso não é certo. O certo é você pregar para quem quer ouvir. Tá? Então, dentro dessa construção, eles querem proibir das pessoas se expressarem a sua fé em qualquer canto. Tá certo? E eles aplicam esse politicamente correto. Bom, assim também no aborto. E aí eles criam as suas narrativas. Criando as suas narrativas, ainda na letra A aí, a gente vai observar do versículo 2, que a sua proposta é essa aí, é de remover os marcos antigos e implantar uma nova narrativa que possa se adequar àquilo que eles gostam, àquilo que eles acham bem. Bem, e aí quando a pessoa não se encaixa, por exemplo, eu estou pregando na praça e alguém não quer ouvir, ele se incomoda com o que eu estou pregando, que é algo que não é de hoje, é algo antigo, só que eles, politicamente correto deles, ele acha ser ofendido pela minha pregação, pois eu estou pregando a palavra de Deus, eles então criam uma nova narrativa e implantam um novo conceito de narrativa. E aí, se eu for contrário à sua narrativa a qual ele foi criada, eu serei criminalizado por isso. Então já percebeu o jogo? Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Eles aplicam sobre a igreja respeita e diz, pois bem, respeito a sua opinião.
Só que quando é a nossa opinião contrária às suas narrativas, eles não aceitam. Aí eles nos criminalizam pelas nossas opiniões também. Imagine a situação que nós estamos enfrentando. Então veja bem, na letra B, a criminalização da opinião. A criminalização da opinião. Bem, aqui essa ideia é de colocar uma mordaça em qualquer opinião que for contrária às novas narrativas desse século, dessa construção que estamos vivenciando aí. Então, se eu não sou do grupo e eu dou uma opinião, eu sou barrado, eu sou escrado aqui, execrado, tá? Porque eu dei uma opinião e minha opinião foi contrária à nova narrativa deles, tá bom? Então, veja bem, é a ideia de pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada. Está sujeito à censura. Se eu penso diferente da narrativa que foi criada deles, eu sou censurado, tá? Eu sou censurado. E eu sou execrado, tá? Aí é uma proposta perigosíssima. É tentar calar alguém que pensa diferente. É tentar colocar uma mordaça na boca de alguém que tem a sua própria opinião contra essa narrativa que vai contrária aos nossos princípios. Deixa eu tentar ser mais claro. Essa criminalização da opinião, no mundo todo vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Deixa eu tentar simplificar aqui. Atualmente, a cantora Bruna Carla, está aqui o nome dela, nossa irmã, ela deu uma opinião em um trabalho que ela estava desenvolvendo nas redes sociais, e essa opinião que ela deu foi censurada, execrada de uma maneira taxativa, vergonhosa, por as pessoas que têm a sua opinião, a sua narrativa formada. Tá? Então ela disse, tenho meus valores, e meus valores, né, a Bíblia está acima dessas narrativas. Então, por isso eu não cantarei. E por isso ela foi taxativa. As pessoas esmagaram, criticaram, pois criminalizaram ela por ter uma opinião diferente dessas narrativas. Está percebendo? Então, se você hoje não se posicionar, amanhã será você que será amordaçado e você não poderá pensar e nem falar aquilo que a Escritura nos ordena. Então, vigiemos-nos e vamos entender a proposta aqui desse politicamente correto. Tá certo? Ponto 3 da nossa lição. Observa aí o ponto 3. Vamos falar sobre a Bíblia e o outro evangelho. A Bíblia e o outro evangelho. Bem, nesse ponto 3, a Bíblia e o outro evangelho, nós também teremos duas visões, letra A e letra B. Primeira, uma nova metodologia. Segundo, novas teologias. Então, para se criar um novo evangelho, é preciso também uma nova metodologia, como também aqui novas teologias. E dentro desse novo método, a palavra de Deus precisa ser atualizada para que se fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Ou seja, por que eles precisam de um novo evangelho e um novo método? Por quê? Porque eles dizem que a palavra de Deus não está dentro da cultura atualizada. Então, na cabeça deles é ultrapassada, é uma cultura velha, né? É algo arcaico. Então precisa se atualizar para quê? Para que se encaixe no ser humano. E aí vai uma proposta deles que eu acho assim descabida, sem vergonha, me perdoe aqui a expressão, mas é essa expressão até chula, mas é essa que eu tenho para liberar para esse grupo de pessoas que tentam aqui, de alguma maneira, destruir a palavra de Deus que transforma. Nesse caso, de mudar a cultura e mudar a proposta da palavra para que possa ser aculturada na época, o que é que eles pensam? Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Então, qual a ideia?
vamos mudar esse negócio. A importância aqui não é o autor, a importância é o leitor. Então é essa a ideia da cultura. Não é o que o autor disse, é o que o leitor precisa. O leitor precisa de quê? Se adequar a essa proposta. Então, a gente muda o que o autor fez, falou e coloca o que nós pensamos para que se atualize na nossa cultura. Já percebeu que situação? Oh, meu Deus, que coisa. E nessa proposta aqui o texto chama aqui de uma exegese. Exegese. Exegese com X é você extrair do texto aquilo que o autor disse. E exegese com S é você colocar no texto o que o texto não falou. Exemplo, a gente lê um texto e diz, eu acho que é isso, então vou colocar isso no texto. Não, eu acho que falou isso aqui e coloca a minha opinião. Isso aí é uma exegese com S. Eu estou colocando o que o autor não disse. Quando eu tiro do texto o que o autor disse, eu estou fazendo a exegese. Então é muito interessante isso, porque por falta de conhecimento o povo é destruído. Então, na verdade, há muitos líderes, e eu falo isso não aqui com adjetivo ou coisa assim, não, falo isso com respeito, com temor, mas também com despertamento. Há muitas pessoas que estão na frente de liderança, muitas pessoas que manejam a palavra, porém são analfabetismo bíblico, são analfabetos bíblicos. Eles não buscam, não têm desejo pela Bíblia, mas querem estar na frente, querem transmitir os seus achismos. Os achismos não pode entrar, tem que ser o que Deus diz. Por exemplo, eu escrevo uma carta para alguém, a carta chega, o professor Jairo falou tal. Aí tem um ponto que ele disse, não, mas isso aqui ele falou isso mesmo? Poxa, vai ferir quem está aqui ouvindo. Eu vou mudar essa fala. Ele pega risco o que eu falei, bota outra frase em cima e diz que eu falei isso, sem eu ter falado, sabe? Só para agradar quem está ali. Então, não é isso aqui que o texto propõe. É para falar o que a Bíblia diz e somente o que a Bíblia diz, e é ponto final. Só que aí, esse conceito aí de um novo evangelho precisa se adequar à nova cultura, né? E aí eles mudam a proposta do texto e colocam o que eles acham no texto, tá bom? Só para que a Bíblia se adequade. Escute isso aqui, não é o leitor que vai se adequar à Bíblia, é a Bíblia que tem que se adequar ao leitor, tá? Não é o que o autor disse, é o que o leitor precisa. Então, o que o leitor precisa é mais importante do que o autor diz. O autor disse. Então, é surreal esse entender desse jeito, gente. Surreal. Bem, eu tiro até aqui, eu faço uma brincadeira, uma construção, dizendo que a proposta daquelas gabines de 24 horas de sacar o dinheiro, a exegese é mais ou menos assim. É a gabine de sacar o dinheiro. Você só vai sacar naquelas gabines 24 horas. Já no terminal bancário, onde tem os bancos ali, a terminal, que tem aqueles bancos ali, você pode tanto depositar, como também pode sacar naqueles terminais. Então, lá você faz você coloca o que você quer e você tira o que você quer. Às vezes, lá naqueles terminais, as pessoas pegam até um envelope vazio, sem dinheiro, e coloca, e bota um valor imaginário, coloca. Só que aí quando alguém vai contar lá, depois diz, não, tá vazio o envelope, não tinha nada, eles colocou, mas não tinha, tá? Então, essas pessoas, eles colocam no texto o que o texto não diz, o que o autor não diz, só para agradar os seus ouvintes. Perdoe aqui que eu vou ser muito claro, muito objetivo, e isso aqui parte para mim, para a sua classe, querido professor, querido aluno, parte para a sua classe. Por quê? Porque às vezes tem muitos pregadores que querem agradarem os seus ouvintes e fala no texto o que o texto não disse. Tem muitos professores que vão verbalizar, explanar a aula e falar na aula o que o texto não disse. Diga o que o texto diz. Quem quiser que submeta-se sobre o texto, abaixo do texto. O texto é primordial. O texto é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não pode se adequar ao seu querer. É você que tem que se adequar à Bíblia. Amém? Glória a Deus. Bem, amados,
Partiremos aqui também para, Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, 19, se tiver outro evangelho, se alguém pregar outro evangelho, que seja anátema. Pode descer um anjo dos céus, trazer outro evangelho, é anátema. Esse evangelho de Cristo é o evangelho transformador. Partiremos aqui para o segundo, letra B, as novas teologias. Essas novas teologias que também surgem aqui no novo evangelho, tá? Então, para se ter um novo evangelho, tem que também ter uma nova teologia. E qual é a nova teologia? Surge o evangelho social. Esse evangelho social é a proposta nada mais do que uma proposta marxista de Marx, de Karl Marx. E também a teologia da inclusiva, a teologia inclusiva. Então, é muito sério isso, tá? Entre elas está a teologia inclusiva. Mas aqui fica bem claro, a igreja, irmãos, a igreja de Cristo, ela não exclui ninguém, não exclui. A igreja de Cristo abraça. E é o próprio Cristo que dá a sua palavra. Então as pessoas precisam entender. Se em cada lugar tem uma regra, na igreja também tem as suas regras, tem os seus mandamentos, tem os seus paradigmas. Então quem quiser vir, venha, mas tem que se adequar aos que a Bíblia diz. Se você quiser ficar lá, fique o tempo que você quiser ficar. Quem muda você é a palavra de Deus, quando você, por ela, se deixa ouvir e entrar no seu coração. Tá bom? Isso é muito claro e muito evidente. Bem, só que aí as pessoas querem criar o seu próprio evangelho, a sua nova doutrina e uma teologia que lhe agrade. E essa teologia que lhe agrada, eles interpretam a Bíblia da sua maneira, que não venha contra ele, mas que o abrace, o beije e tal. E aí, qual a ideia? E dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo, essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destrói desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Tá? Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, por causa disso, dessas novas tendências aí, querer mudar a Bíblia, né, querer mudar os textos bíblicos para ficar o seu bel prazer, foi aprovado de cunho imediato uma lei de urgência, em 4 de maio, que proíbe a alteração dos textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, foi feita uma lei de urgência pelos deputados, onde proibia qualquer alteração dos textos bíblicos. Tá certo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, todos os textos bíblicos estão proibidos de ser alterados devido a essa lei de urgência aí que foi acionada. Tá bom? Gente, partiremos para o quarto ponto da nossa lição. E o quarto ponto, a gente vai estudar sobre a Bíblia sempre atual, palavra de Deus, né? Revelada por Deus. A gente vai entender aqui que a Bíblia sempre atual e palavra de Deus. Revelada por Deus. Letra A Bíblia é revelada por Deus. Portanto, aqui se percebe que a Escritura, a proposta da Escritura aqui é o próprio Deus. É o próprio Deus que emana do próprio Deus a Escritura. Então, é a palavra de Deus, é dada por Deus, é vinda de Deus a Escritura. Tá bom? E inspirada por Deus. Inspirada por Deus, eu achei isso aqui interessante, pois há cerca de 40 pessoas que escrevem a respeito da Bíblia. 40 escritores, sendo esses de cultura diferente, época diferente, mas ninguém se contradiz nas suas escritas. Isso é fenomenal. Isso aí só pode ser a obra de Deus, inspirada por Deus. O Deus que inspirou Malaquias foi o mesmo Deus que inspirou Isaías, que inspirou Amós, que inspirou Moisés. Então, a gente vai ver em pessoas em épocas diferentes sendo inspirada pelo mesmo Deus, mesmo autor, o mesmo autor que falou lá, falou aqui, e quando juntou, disse, não tem como aqui alguém dizer assim,
Rapaz, tem uma contradição. Não há contradição na Bíblia. Então, por isso que a Bíblia sempre é a palavra de Deus e é atual. Então a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, por isso nós glorificamos e exaltamos a esse Deus Todo-Poderoso. Bem, aqui eu encerro a minha participação nesta nossa lição, agradecendo a Deus por vocês e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Quero também aqui pedir aos irmãos que já chegou até aqui que compartilhem esse vídeo, tá bom? Comente lá, tá bom? Nas redes sociais, que para mim será muito útil e isso me anima para estar aqui publicando, fazendo essas videoaulas para abençoar a nossa escola bíblica dominical. Gente, fica com Deus, um cheiro no coração e até a próxima aula, querendo o nosso bondoso Deus. Deus te abençoe.